Rotina poderosíssima de cardio para você perder gordura corporal, definir, ficar no shape. Você quer ficar no shape? Saiba que o cardio pode ajudar. Vamos entender como. Eu vou reagir ao vídeo de um gringo que é o Dr. Mike Diamonds. Eu vou reagir as partes principais do vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte aqui, já se inscreve no canal, que eu vou te ajudar a chegar no shape. Se você tem essa meta de ficar no shape, já clica aqui e já curte. Então, sem mais delongas, vamos pegar as partes principais. Eu vou falar o que eu acho. Bora lá. Ele é um atleta de fisiculturismo também, além de ser médico. First, we'll talk about intensity and how that relates to your ability to lose fat. We want to be in the MFO, the maximal fat oxidation rate. And research has consistently shown, depending on the intensity of your exercise, your body highly relies on either carbohydrates as an energy source or fat as an energy source. And in some cases, depending on your age, weight, height, and gender, it may be protein and it may change accordingly, but I want to share this chart with you. And I got this chart specifically from the Institute of Human Anatomy, but there's been countless research that agrees with this chart and that shows depending on the intensity of cardio, you will be able to burn more calories coming from fat or from carbohydrates, but I want to go through this for you. I'm going to link their video in the description down below. But looking at this, I'm going to go through this chart with you. Now, you can see the heart rate. Basicamente, pessoal, o que acontece é o seguinte: você vai mudando o substrato energético conforme você aumenta a intensidade. Não é que você muda ali predominâncias. Se você está numa intensidade muito mais alta, você vai utilizar mais energia proveniente do glicogênio, né, glicogênio intramuscular. Mas se você faz o exercício mais uma intensidade baixa, moderada, você utiliza gordura como fonte de energia. Tá? Então, muita gente tende a pensar assim, pô, então se eu fizer cardio de baixa intensidade, eu vou queimar mais gordura. Mas não é exatamente assim que funciona, mas vamos ver o que ele vai falar aqui. Starting at 72 beats per minute, going to 127 beats per minute to 138, 144 beats per minute, and finally 153 beats per minute. As you can see, we have an increasing heart rate going down. Now, you're looking at the next columns, which is showing you the percentage of calories coming from fat and the percentage of calories coming from carbs. So as you can see, at a relatively low heart rate, almost at rest, the large percentage of your calories burnt, 78.2% is coming from fat and 21.8 coming from carbohydrates. Going to 127 beats per minute, that changes to 40.8% coming from fat and a significant increase of that going to carbohydrates. And as we go down the list, we see an inverse proportion. As you increase your heart rate, so does the percentage of total calories coming from fat, and your body highly relies on glycogen, your carbohydrates, as a source of energy, going from 21.8% to 59 to 62 to 69 to 72.8%. But that is not the entire story. Now, as you can see, our body does rely more on glycogen and carbohydrate stores as a source of energy because this is going to be the main energy source for the body. But that's not the entire picture. We want to know exactly how many calories are burned during these moments and how those percentages are reflected. So as you can see, Tá, então beleza, ó. Assim como eu falei, né, quanto mais alta a intensidade, mais você vai utilizar carboidrato. E aí, quando você está numa intensidade mais baixa, você vai utilizando menos carboidrato e mais gordura. Então, o que as pessoas tendem a pensar é, pô, se eu fizer uma intensidade mais baixa mais tempo, eu vou queimar mais gordura. O fato é que se você fizer isso juntamente a uma dieta em treino de musculação, sim, isso vai dar resultado, sim, você vai conseguir perder gordura com essa estratégia tradicional. Não há problema nisso. Porém, não necessariamente isso vai ser mais eficiente ou vai ser a única forma, tá? Para você ter noção, você não precisa nem fazer cardio para queimar gordura se você não quiser, tá? Então esse é um ponto bem importante. Tem gente que não tem tempo, não gosta, não precisa fazer cardios convencionais para você perder gordura. Você consegue perder gordura através da alimentação e da musculação bem feita, se você tiver uma musculação com intensidade também, tá? Então vamos colocar que isso aqui é um extra para quem tem tempo, mas não é uma regra. E na minha consultoria eu penso exatamente nessa situação do aluno, né? Tem aluno que tem tempo, tem aluno que gosta de fazer cardio depois do treino, tem aluno que não gosta. Então a gente vai analisando cada situação, mas de maneira nenhuma eu quero te desanimar e falar para você que é uma regra, você tem que fazer esse tipo de cardio, tá? Porque não é assim. Mas vamos lá. at a lower heart rate, you'll burn 1.4. At 127, you'll burn 11.5 calories per minute. Increasing your heart rate to 138, you'll increase your calories burned to 13.4 calories. As you increase the intensity, you will be burning more calories
per minute depending on the level of intensity, which we understand the higher your heart rate, the more calories you'll be burning. Now, looking at it, this is where it gets extremely interesting. As you can see, at 72 beats per minute, we see that we're burning 1.1 of the total calories coming mainly from fats and only 0.3 calories from carbs out of the 1.4. And as we get to 127 beats per minute, that increases to 4.7 calories of fat per minute compared to the 6.8 calories of carbs per minute when it comes to 127 beats. As we increase, it gets as high as 5 calories per minute from fats and 8.4 carbs per minute. With all the data in front of us, what we can deduce is that our body burns the most calories from fats coming at 127 beats per minute and 138. And this is what we call zone 2 cardio. So what you're going to now notice is that I have what we call informal cardio and formal cardio. And from this day on... Tá, então beleza. Ele pegou ali uma intensidade média que você vai ter um pouco mais de contribuição de gasto calórico e ele fez, pelo que eu entendi, a maior parte desses cardios nessa zona de intensidade, que é a intensidade que a gente chama de zona 2. E não tem nada de errado isso, como eu falei. Para você perder gordura, uma coisa que importa também é a quantidade de consumo calórico total no dia e a quantidade de gasto total. Se você está gastando mais calorias do que você está consumindo, independente do que você esteja fazendo, isso ou não, você vai emagrecer, você vai perder gordura e você vai secar, tá? Só que quanto mais intensidade, mais calorias você gasta, né, igual ele mostrou, mas ao mesmo tempo, quanto mais intensidade você coloca, menor é o tempo do exercício. Porque se você está numa intensidade muito forte, você está fazendo um sprint de corrida, você não vai conseguir manter um tempo muito longo. Tá? Então, por isso que ele faz mais ou menos nesse ritmo. E uma coisa que eu gosto de orientar, se você quer fazer cardio para perder gordura, é você fazer num ritmo sempre desconfortável. Por mais que você faça 30 minutos de cardio, faça em um ritmo desconfortável. Fazer muito leve, a maioria das vezes não é a resposta. Zona 2 já é um ritmo mais desconfortável, né? Você não vai ficar fazendo contas para tudo. Não tem como fazer conta para tudo na hora de perder gordura, na hora... O corpo não é uma máquina exata. É legal você ter esses números, esses parâmetros, essa referência, só que a gente tem que facilitar as coisas, tá? Então você não precisa calcular exatamente tudo, mas o fato de você fazer cardio em um ritmo desconfortável já vai te ajudar bastante. E bora prosseguir. In my cardio accelerator, I want you guys to always look at cardio in these two manners, informal and formal. And whenever I do formal cardio, at the bare minimum, we will be at 120 beats per minute, and at the maximum, we'll be at 140 beats per minute. And that is explained by the science because we can see at those heart rates, we are optimized in the amount of fat that we're burning per minute, and we're also optimized in the amount of carbs burned per minute. Now, with that being said, research has consistently shown that the ratio between carbs and fats doesn't matter, but what matters for fat loss is the total calories burned. And for me, personally, this is why I prefer being within that 127 to 140 beats per minute, because that is going to be where all my aspects and my ratios are optimized. I've also found... Tá, galera, ó, excelente. Isso que ele fala, lembra, o gasto calórico total. Só que é importante entender uma coisa. Lembra que eu falei que o corpo não é uma máquina matemática exata? Isso também inclui na questão do batimento cardíaco, porque o Lucas não gosta de prescrever através do batimento cardíaco. Para você saber o seu batimento cardíaco, o que é a zona 2, quantos é 60% do batimento cardíaco, 70%, você tem que saber qual é o seu batimento cardíaco total. Porque esse 140 que ele está dando de exemplo no vídeo, por exemplo, pode ser um batimento muito intenso para mim, ou muito leve para mim, muito intenso para outra pessoa. Por isso que não dá para ficar confiando em números exatos. Por isso que é melhor você utilizar a percepção subjetiva de esforço. O que é isso? Ritmo desconfortável, ritmo intenso. Tô com hiperventilação já, meu coração tá batendo mais rápido, já tá ficando difícil respirar, mas estou conseguindo manter. Isso é percepção, escala de Borg, a gente chama subjetiva de esforço. Isso sim faz você ter mais resultado. Apesar de eu achar uma boa estratégia, mas eu não confio muito em números e regras matemáticas, e sim em estratégias que vão dar certo e são práticas de verdade, tá? Então tem alguns pontos que eu já concordo com ele, tem alguns pontos que eu faria diferente, não concordo tanto. On that these intensities are rather sustainable, and this is exactly why I always stay between that 120 and 140 beats. So when we talk about formal cardio from this day onward, I want you to track your heart rate, and I don't want you to go to over 140 beats per minute, because if you see, you're working so much more and so much more intensely, but you're not burning more fat per minute in those numbers. And
Então, ó, é exatamente isso que eu falei nesse ponto que eu discordo dele. Ele está falando para traquear a frequência cardíaca, mas eu não sou a favor. Acredito que você, através da percepção subjetiva de esforço, consiga ter ótimos resultados. Eu mesmo nunca traqueei a minha, nunca traqueei dos meus alunos, porque nesse caso você realmente não precisa. É um a mais. Se você quiser achar a sua frequência cardíaca máxima estimada, para você fazer baseado nisso também legal, mas eu não acredito muito nessas regras. Eu vou acelerar um pouco o vídeo para não ficar muito longo. We're consistently increasing our caloric expenditure. It allows us to avoid any plateaus within our fat loss because we're consistently increasing and intelligently increasing our caloric deficit through our activity. And also, we're allowing our body to healthily adapt and to sustainably adapt to the new forms of cardio that we're doing. And I also, at this very point, want to say, besides cardio's ability to be able to improve your overall fat composition, it is extremely helpful for your brain function, and it is fantastic for exactly what it's called, for your overall cardiovascular health. You'll find that you'll develop more vessels, there'll be better vascularization to your entire body, and it is amazing mentally and physically and for your overall health and endurance. Perfeito, ó. Então, pessoal, fazer cardio não é só uma questão de queimar gordura. Primeiro que ele falou que você melhorando seu condicionamento, você melhora sua composição corporal. Eu concordo totalmente. Você melhorar a composição corporal é uma coisa que você vai conseguir fazer fácil se você tem um condicionamento físico melhor. Então, melhore o seu condicionamento físico, pois isso vai ajudar demais. E uma das formas também da musculação, mas você fazer cardios, né? Não faça cardio sempre só no ritmo contínuo. Pode fazer um intervalado, às vezes fazer uma intensidade mais alta, uma intensidade mais baixa, mas isso também vai aumentar o seu condicionamento físico e vai fazer o seu corpo se tornar mais eficiente queimando gordura, tá? Você treinar para melhorar também o seu condicionamento físico, fora a sua saúde. In the final week of phase 1, we will do 10,000 daily steps. We will do a 1,000 step increase and we'll move to 3 sessions of cardio at 25 minutes. So we've gone to no cardio in week 1, to 15 minutes at 3 sessions, 20 minutes at 3 sessions in week 3, and in week 4, 3 sessions of 25 minutes. You can put your hand on the machine just to see where your heart rate is, but I don't want you to hold the railings because it defeats the purpose. Do not hold the railing. Now, moving on to phase 2, we want to do 10,500 daily steps, and we want to do 4 sessions of cardio at 30 minutes. Now, beleza, ó, tem algumas coisas, considerações aqui finais que eu gostaria de fazer, que é o seguinte: quanto mais percentual de gordura você tem, mais fácil é de você perder. Se você tá bem acima do peso, percentual de gordura tá alto, cara, vai ser muito fácil você chegar desse nível de percentual de gordura de 30% para 15%, por exemplo. Tá? Você consegue chegar mais fácil. Agora, se você tá com 15 e quer chegar em 10, por exemplo, já é muito mais difícil. Por quê? Porque o seu corpo ele vai ficando cada vez com menos gordura. Não é interessante você ficar totalmente sem gordura pro seu corpo. Então ele vai deixando esse processo mais lento. Então o que ele está propondo aqui é uma rotina de cardio mais longa, você tentar fazer mais passos no seu dia, se movimentar mais de maneira geral, né? Subir a escada em vez de elevador. Esse cardio informal que ele chama, e fora você fazer esse cardio informal, é você fazer sessões de cardio também, porque tudo isso no final do dia, com você fazendo a dieta certa, você vai estar em um déficit calórico e você vai obrigar o seu corpo a queimar gordura. Então é isso que ele quer trazer pra gente. Você fazer mais movimentação no seu dia, ele até coloca uma meta bem alta de passos, tá? Se você tiver essa oportunidade, pode fazer. Eu sei que não é todo mundo consegue, cara, porque você trabalha na vida real, você não consegue ficar às vezes dando 10 mil passos por dia. Mas o cardio, né? Então às vezes você consegue fazer um treino de musculação, encaixar o seu cardio ali, se movimentar mais no dia, mas sim você consegue perder gordura. Esses são alguns pontos que eu concordo, alguns pontos que eu discordo, tá? Eu vou encerrar o vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo, o vídeo dele é bem longo, você pode assistir lá no canal dele também. E se você quer dar o próximo passo e ter resultado igual vários alunos meus tiveram resultado no meu programa, eu vou deixar um vídeo aqui explicando como você faz para perder gordura e ganhar massa no melhor tempo possível e como se tornar o meu aluno também. Quer suplemento com desconto para ajudar no seu resultado? Só você clicar aqui no link também abaixo, vou deixar algumas sugestões de vídeo. Se inscreve no canal e valeu!